Olá, seja bem-vindo ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui nós vamos trazer para vocês histórias e insights de pessoas de Umuarama que montaram seu próprio negócio e hoje estão prosperando. E quem que é o nosso convidado de hoje? Hoje, em clima do Dia dos Namorados, eu trouxe esse maravilhoso aqui, que é meu marido, Gabriel Araújo, da 95 Barbearia. Amor, se apresente pro pessoal. Bom, meu nome é Gabriel Araújo, sou proprietário da 95 Barbearia, a primeira barbearia por assinatura em Umuarama e região. Case de sucesso, ele que cuida da minha aparência. Tô brincando, brincadeiras à parte. E aí, meu amigo, conta a sua história, como tudo começou, qual foi seu primeiro trabalho? Cara, o meu primeiro trabalho foi numa indústria na cidade de Cruzeiro do Oeste, mas tudo começou mesmo depois que eu fui um barbeiro e esse barbeiro acabou errando ali a minha barba e eu fiquei muito frustrado, né? E eu conto essa história para todo mundo. Mas graças a Deus que esse barbeiro errou a minha barba e hoje eu tô aqui, né? Depois de 9 anos que isso aconteceu. E hoje somos a maior barbearia de Umuarama e região em questão de equipe, estrutura e também número de clientes. Vocês estão hoje em quantos barbeiros, mais ou menos? Hoje estamos em 6 barbeiros, também temos agora o 7º que está em treinamento, né, que é o nosso Barber Trainee. E temos também uma recepcionista e as pessoas que trabalham com a gente indiretamente. E quanto mais ou menos para o pessoal saber a média de pessoas que passam lá na barbearia por mês? Olha, atualmente, a última vez que eu puxei os relatórios, tem passado 600 clientes, 650 clientes por mês. Caramba, que legal. E assim, vamos lá. Você então foi numa barbearia, o cara errou sua barba, você ficou frustrado. E a partir disso, como que foi sua trajetória? Como que você buscou? Qual foi o pontapé inicial de buscar o conhecimento? Eu saí de lá muito frustrado e eu lembro que eu cheguei em casa e falei, cara, eu vou procurar alguma referência no mercado para que eu possa fazer um curso e nem tinha intenção de me tornar um profissional naquele momento, mas só de ter conhecimento para fazer o serviço em casa mesmo. Então a ideia era fazer a própria barba? Exatamente, não precisar de outro profissional para mim não se frustrar novamente. E eu comecei a pesquisar e encontrei um curso em Penha, Santa Catarina. Eu ia fechar esse curso lá, seriam 7 dias de treinamento, só que nesse meio tempo eu procurei algumas barbearias aqui em Umuarama e mandei mensagem para 2 barbearias que eram referências na cidade, perguntando se eles precisavam de algum estagiário que fosse para varrer o chão, o que for, só para mim entender como que funcionava esse mercado de barbearia, mesmo eu não querendo ser um profissional da área, né? E uma dessas barbearias me respondeu, falou que eu podia ir até eles conversar. Aí o proprietário dessa barbearia falou que também eles também tinham uma academia ali, né, uma escola de formação de barbeiros. E ele tinha acabado de ganhar um prêmio nacional, que era Tesoura de Ouro. Então, assim, ele se mostrou... No meio de vocês é um prêmio importante. Isso, muito importante. Legal. E ele se mostrou um profissional muito qualificado. Eu falei, cara, vou fazer o curso com você. Só que era 16 horas de curso só. E o outro lá em Penha era 7 dias de treinamento. Entendi. E era o triplo do preço. Só que ele me vendeu um ótimo peixe ali e eu comprei. E graças a Deus que eu fiz o curso com ele, porque foi um divisor de águas na minha vida. Me apaixonei pela área e já consegui entrar num nicho de clientes que eu atendo até hoje. E quando você fez esse treinamento, até então você trabalhava em outra área, ou não? Sim, trabalhava em outra área. Nessa época que eu fiz o treinamento, eu trabalhava em um restaurante como entregador de marmitex. Caramba! Cara, que legal! Foi assim, durante 2 anos da minha vida eu fiquei, né, como entregador ali. Aprendi algumas coisas, não foi um momento fácil da minha vida. E eu fazia faculdade também na época, né? Aqui em Umuarama ou em Cruzeiro? Aqui em Umuarama, na Unipar. Fazia administração. Mas eles trabalharam em Cruzeiro? Eles trabalharam em Cruzeiro porque eu morava em Cruzeiro então ainda. você fazia todo esse trâmite de logística. Eu vinha para Umuarama e conciliava, né, essa minha rotina para, né, conseguir viver o sonho que eu estou vivendo hoje como profissional de barbearia. Até como profissional de barbearia, você ainda morava em Cruzeiro e vinha e voltava todo dia, né? É verdade. Então depois assim de 2 anos que eu já estava trabalhando na área, já estava conseguindo formar uma cartela de clientes interessante, eu ainda vinha e voltava todos os dias para Cruzeiro do Oeste. Entendi. Até que chegou um momento assim da minha trajetória ali na profissão que eu saí dessa barbearia, fui trabalhar com outro colega de profissão. Aí depois de um mês a gente virou sócio. Aí eu saí de Cruzeiro e vim realmente morar em Umuarama. Entendi. E aí você teve... Pode perguntar. Não, pode falar. Depois... Aí depois dessa sociedade, você caminhou por um tempo. E como que você parou na 95? De onde surgiu o 95? Por que o nome 95? Qual foi a idealização de 95?
Então, eu fiquei nessa sociedade durante uns 3 anos e meio, 4 anos. Foi uma sociedade muito boa, a gente conseguiu colher assim, ótimos resultados e frutos dessa sociedade, até que chegou um momento que eu entendi que o mercado da barbearia estava mudando, né? Estava indo para uma outra vertente. Só que eu só pude identificar isso quando a minha esposa, a Lilian, né, ela foi numa palestra do Sebrae e ela conseguiu identificar esse novo mercado, né, que é a barbearia por assinatura. E ela trouxe até mim, né, esse assunto e eu fui pesquisar. Eu entrei em contato com o cara que trouxe essa ideia para o Brasil, que era o Lincoln Agner. Ele é a referência. Ele é a referência hoje do Brasil em relação à barbearia por assinatura. Ele é lá de Curitiba. E entrei em contato com ele, conversei com ele pelo Instagram. Na época ele não estava hypado, não era famoso. E paguei a mentoria dele, fiz a mentoria, propus, né, naquela época para o meu sócio para a gente fazer. E naquele momento não fazia muito sentido para ele, então a gente chegou em comum acordo de cada um seguir, né, a sua trajetória. E foi então que surgiu a 95 Barbearia, que hoje tem sido assim, uma grande realização de um sonho. Por que 95? A 95 é meu ano de nascimento. E quando eu fui assim, pesquisar um nome para barbearia, eu não tinha muitas referências. E as referências hoje do cabelo masculino vêm todas da Inglaterra. Então eu fui procurar como que eram os nomes de barbearia na Inglaterra. E eu notei que eles sempre colocavam um número na frente do nome. E justamente porque lá os nomes das ruas são denominadas assim pelo número primeiro, né? Então eu falei, cara, eu vou trazer isso para a realidade da barbearia que eu vou abrir. Aí eu peguei meu ano de nascimento, coloquei o número 9 e o resto escrito. Aí ficou 95. E, Gabriel, conta pra gente, né? Porque acho que o Rick sabe, a maioria das barbearias é muito difícil ver muitos colaboradores no lugar, né? Como que foi que você conseguiu conquistar isso? Aonde que foi a virada de chave que você viu que tinha que ser diferente? Formar times. Eu entendi não faz muito tempo isso, mas agora faz muito sentido para mim. Eu sou movido por propósitos. E quando eu tinha essa outra barbearia, era muito sobre mim. Era sobre aquilo que eu poderia fazer como profissional. Mas eu tinha chegado já num teto. Já não tinha um propósito que me movia além do dinheiro. Eu sou movido por propósitos. E propósito mesmo é pessoas. E eu pude entender isso. E eu falei, cara, eu quero deixar algo de valor para as pessoas. E o que eu posso fazer através do que eu faço hoje? É formar um time. É formar pessoas de alguma maneira, através do que eu faço. Aí foi quando, né, junto com tudo isso que eu já falei para vocês, surgiu a 95. Só que sozinho não seria possível ser o que somos hoje. Então foi uma luta muito grande para mim chegar nesse número de pessoas que eu tenho, acho que são 6 pessoas, mas foi o propósito que me trouxe a necessidade de formar um time mesmo. Então começou com um colaborador na época, que era, né, um barbeiro em treinamento também, que acreditou na minha visão, acreditou no meu negócio, está comigo até hoje, que é o Matheus. E a partir do Matheus veio, né, mais outros colaboradores. Hoje somos em 6 pessoas comigo, né, mais agora o nosso barber trainee. E eu vejo que todos eles estão engajados, porque eu consegui passar para eles essa questão do propósito mesmo. O que te move hoje? Legal, cara. É o dinheiro? Ou é a sua família? Ou é aquilo que você quer conquistar daqui 1 ano, daqui 6 meses? Porque se a gente lutar só pelo dinheiro, isso em algum momento essa energia vai acabar. Mas se a gente luta por algo que a gente pode deixar para outra pessoa, isso faz com que a nossa energia sempre continue e se renove. E o dinheiro não é tudo, né? Se a gente Não fica é tudo. lutando pelo dinheiro, a gente nunca vai ser feliz, nunca vai estar satisfeito, né? Exatamente. Eu lembro que quando eu tinha ali a minha sociedade, estava muito bem financeiramente, né? Mas eu não estava feliz. A minha esposa se lembra disso. Eu não estava realizado. Até que quando surgiu, né, a ideia de eu abrir realmente a barbearia, me veio novamente aquela energia, aquela chama de querer conquistar as coisas. Então eu saí de uma realidade X financeira e caí para metade dessa realidade. Então assim, foi um baque muito grande financeiramente para a gente, né, amor? Mas hoje eu tô colhendo os frutos disso. Já recuperou rapidamente? Depois de quase Não 3 tão rápido, anos, né? Foi meio sofrido, mas hoje não só eu tenho prosperado, eu tenho visto todos os meus colaboradores prosperarem, né? Legal. Eles comprando a casa deles, comprando carro, moto, conquistando tudo aquilo que eles sempre quiseram conquistar através daquilo que eu sonhei e que hoje eles conseguem sonhar comigo, que é a 95. Hoje o Rick não corta com o Gabriel, né? Ele corta com um dos colaboradores lá, com o Diego. Um abraço.
Já já vai estar no podcast também. Um cara sensacional, de uma história incrível. Incrível. Eu sempre escuto o Gabriel falando que vem pessoas perguntar, ai, mas eu quero cortar com você. E ele vai lá e fala, olha, os meus colaboradores são tão bons quanto eu. Você pode marcar sem medo algum. Como que foi que você conseguiu fazer isso? As pessoas confiarem nos seus outros colaboradores como confiam em você? Olha, não foi fácil. Não foi fácil, porque é uma cartela que eu tenho construído há 9 anos. Então eles querem preferência. Então assim, a maioria dos clientes que sentavam na minha cadeira sempre tiveram a preferência pelo meu atendimento, pela minha mão de obra. Então quando eu comecei a formar o time e eu comecei a trazer essa ideia para os meus clientes, que eles também podiam confiar no meu time, não foi fácil. Mas foi através de muita conversa com os clientes e também mostrando para os clientes que a minha equipe continuava se capacitando tecnicamente, eu continuava passando para eles o conhecimento técnico que eu tinha, para que essa mão de obra fosse equiparada, né, de uma forma técnica. E hoje, graças a Deus, depois de 3 anos, os meus clientes hoje confiam no meu time, né, porque eles veem que realmente estão equiparados tecnicamente e eu consigo ter mais qualidade de vida, né, tempo e também tempo para fazer a gestão da barbearia, porque hoje a barbearia depende muito de mim sentada na frente do computador e cuidando dos bastidores, que antes eu não tinha esse tempo. E agora, por ter o time e a minha cartela de clientes confiar no meu time, eu consigo entregar mais valor para os clientes e também para os meninos. Isso é interessante porque o trabalho de gestor, você se desemprega, né? Antes você era funcionário da sua própria barbearia, você era uma mão de obra importante ali dentro, e hoje o recurso já é provido por parceiros que estão ali dentro, colaboradores, então você consegue fazer o papel de gestor, e não mais só um colaborador, né? Então você hoje consegue fazer gestão e também continua atendendo, né? Atende também seus clientes. Eu continuo atendendo, tenho a minha agenda aberta de terça a sábado, estive trabalhando lá hoje, por exemplo, mas eu consigo ter mais esse tempo para sentar e cuidar do meu negócio mesmo, pensar mais no estratégico. Então eu, como gestor hoje, eu consigo pensar em estratégias para que a gente consiga trazer mais clientes para a barbearia e aumentar a demanda e também aumentar a equipe. Legal. E hoje eu ver os meus colaboradores com a agenda cheia, porque isso é um grande desafio das barbearias, porque o proprietário sempre vai ter a agenda cheia, porque ele que começou o negócio. Mas você conseguir tirar isso de você e levar para os seus colaboradores, fazer com que eles tenham demanda, isso é muito difícil dentro do nosso segmento. E eu poder entrar ali, começar o meu dia, olhar a agenda da minha equipe, ver todos com a agenda cheia, clientes mandando mensagem, ligando, pedindo horário, e a gente não ter horário para atender, sim, é muito satisfatório, mas ao mesmo tempo triste por eu não conseguir atender todo mundo, né? Mas eu vejo que o trabalho está sendo bem feito, o meu time é um time muito engajado, que entendeu a visão, que entendeu a cultura da 95, e eu acredito que é só o começo do que a gente vai colher para os anos seguintes. Antes da gente continuar aqui, quero fazer uma pausa para fazer os agradecimentos especiais das pessoas que estão colaborando para isso aqui acontecer. O Igor Gobo, que está na parte da filmagem, Móveis Externos, a Fábio, que deixou a gente usar esse material aqui para fazer as gravações, e o pessoal da Arte Chique, que colaborou também com um pouco da decoração aqui para nós. E a revista K, super importante também para o nosso comércio local. Net7. A Net7, né? Eu aqui, ó. A internet com a internet transmite tudo isso, inclusive. Isso, exatamente. O podcast é Net7 internet. Né? Exatamente. Ah, 95 também. Amor, conta pra nós como que funciona a barbearia por assinatura, para o pessoal entender melhor. Isso é muito importante, estava até esquecendo desse ponto, né? Hoje nós somos a primeira barbearia por assinatura em Umuarama e região, já somos mais de 250 assinantes. E como que funciona isso? Nós vemos que tínhamos uma cultura que o homem ia à barbearia a cada 30, 40 dias e não se cuidava muito, né? Hoje, graças a Deus, a cultura do homem mudou em relação a cuidado da sua estética, da sua imagem. Então a barbearia por assinatura, ela facilita isso. Então hoje, por um valor fixo por mês, você consegue cortar o seu cabelo e a sua barba quantas vezes quiser durante aquele mês. Então assim, você não precisa ir, toda vez que você for à barbearia, pagar pelo serviço que você fez. Você paga uma única vez e você usa o serviço todos os dias se você quiser. É que nem a Netflix. Você assina, assiste de forma ilimitada, assim a barbearia por assinatura. Você paga e corta o cabelo e a barba quantas vezes quiser. E já sanando a dúvida que você está aí, eu sou cliente e eu posso falar com propriedade.
não tem burocracia. Tem horário, sempre que precisar, nunca fiquei na mão. Às vezes pode até não ser meu profissional de preferência que eu gosto de fazer, que no caso é o Diego. Mas qualquer outro, assim como ele falou, tem a mesma qualificação técnica. Então, cara, sempre que eu precisei, teve horário, teve disponibilidade, fui bem atendido. Então já tiro a dúvida de quem está pensando, mas será que funciona? Vou pagar, vou usar uma vez por semana. Eu uso no mínimo 2. Sim. Minha barba cresce rápido, inclusive. Eu tô lá na barbearia hoje, muitas vezes nem só para cortar mais cabelo e barba, fazer negócio, Exatamente. fazer network, me conectar com outras pessoas. Já saiu negócio de lá de dentro. Olha Já só. fiz negócio. Vou entrevistar 2 pessoas que foi seus barbeiros que me indicou. Que Olha que perfeito, legal. cara. E isso acontece muito lá. Esses tempos, uns 2, 3 meses atrás, um cliente chegou lá, era um corretor de imóveis, e com um cliente que estava interessado em comprar um imóvel específico. Eles se encontraram lá, não se conheciam, conversaram, esse corretor tinha essa oportunidade, né, que se encaixava na necessidade do meu cliente, e fecharam o negócio ali na barbearia. Então, legal. assim, isso acontece com uma certa frequência lá dentro, Rick. Que legal. Então, lá é um público muito qualificado, é um nicho, assim, bem interessante. Você que está nesse meio, né, do empreendedorismo, de negócios, a 95 Barbearia pode ser uma ótima oportunidade para você fechar negócio lá dentro. Não, e a facilidade que tem também, né? O Rick é cliente, sabe mais que eu, né? Tem aplicativo para fazer agendamento. Verdade. A nossa vida é tão corrida que às vezes você mandar mensagem para a pessoa, até a recepcionista ver, olhar os horários, a preferência, ela é muito boa. Muito boa. Ela é muito boa. Mas vamos supor, você quer agendar à noite e a pessoa só está trabalhando durante o dia. Você entra lá na sua casa, vê os horários que tem para outro dia e já agenda. Então é uma facilidade enorme. Eu queria, inclusive, que tivesse isso em outros lugares também para ajudar. É muito fácil. Às vezes a gente fica com aquele receio de mandar um WhatsApp, né, pro profissional, ou até mesmo para a recepção da barbearia. Se mandar à noite, a barbearia não vai responder, né? Mas você tem ali a opção do aplicativo. Você entra, escolhe o profissional, escolhe o horário, né, Rick? Rick que usa o aplicativo sabe. É para facilitar a vida de vocês não terem desculpas para não cuidar da sua imagem. E é muito acessível. O valor é extremamente acessível, vale muito a pena. E tem vários serviços lá, né, adicionais. Tem a parte de manutenção da sobrancelha. Tem depilação de nariz, depilação de orelha, barboterapia. Hidratação. Tem hidratação capilar, tem máscara black, tem limpeza e hidratação facial. Gente, é um leque de serviços assim. Tudo que você precisar em relação a cuidado masculino, você vai encontrar na 95 Barbearia. E me fala, pode falar. E fora o atendimento, também é muito bonita a estética da barbearia, né? Uma das coisas que me encanta bastante. Tá de endereço novo. Estamos de endereço novo. Hoje estamos com um prédio lá de 120 metros quadrados, com pé direito alto de 5 metros, mezanino. A estrutura é linda, com uma pegada industrial. Então, assim, é um ambiente clean, mas muito bem decorado dentro da proposta. Então, assim, pessoal, se você ainda não conhece a 95 Barbearia, venha fazer uma visita pra gente, vem tomar um cafezinho. Eu te garanto que a resenha é garantida e eu tenho certeza, se você marcar um horário com a gente, você vai amar o nosso atendimento e vai se tornar um assinante. Vale lembrar também que não é só por assinatura lá, nossos atendimentos. Você também pode marcar o seu horário para cortar o cabelo, né? E pagar de forma avulsa. Vai ser um prazer receber vocês lá. E, Gabriel, tem uma coisa muito interessante que não foi falado aqui, além do fácil estacionamento, que isso é importante falar em Moarama, você também é visagista, né? Isso. Tem a parte do visagismo. Como que funciona? Cara, a gente, tanto eu quanto o Diego, que é o meu colaborador líder, né? Ele é o líder da nossa equipe ali. A gente foi para São Paulo fazer o curso com o Juarez Leite. Eu acredito que vocês já ouviram falar desse barbeiro. Ele é o visagista, é o nosso maior visagista aqui hoje, atualmente, do Brasil. A gente teve o prazer de fazer um curso com ele. Ganhei uma tesoura, né, na formação ali que eu fiz com ele, então uso essa tesoura até hoje. Mas falando um pouco mais sobre o serviço. O visagismo, ele vai estudar o seu rosto, ele vai entender em que realidade social você vive, o que você faz na sua vida profissional, e vai encaixar aquilo que mais vai entregar valor para a sua imagem em questão de posicionamento, o que você quer passar dentro da sua vida profissional e pessoal. Então, o visagismo vai encaixar o melhor corte, a melhor barba e a melhor sobrancelha para a realidade do seu rosto. Que legal. Então, a gente estuda as formas do rosto, a geometria que a gente vai aplicar ali no cabelo. Cara, é um serviço assim sensacional. Ciência, né? É uma ciência, literalmente. Cara, é lindo de ver a transformação que a gente faz através desse serviço. Ontem mesmo
o Diego tava fazendo um visagismo lá na barbearia. Legal. E o resultado final, cara, ficou incrível, assim. O cara chegou lá, eu falei assim, não tem o que fazer desse cara. Aí quando a gente aplica a técnica do visagismo, a gente vê o poder que é o visagismo na vida da pessoa. É sensacional, cara. E tem vários cases de sucesso na nossa cidade, né? Eu, salvo engano, posso estar errado, mas eu já vi o Adriano Zago, que eu vi, cara, que transformação. O primo lá da Ellen, o Bicaio lá. Isso, o Ismael. Ismael Bicaio, também. primo, um abraço, primo. Vou entrevistar ele, inclusive. Ismael é sensacional, cara. Virada de chave quando vocês fizeram ali a transformação dele. Cara, passou muitas pessoas na barbearia para fazer o serviço de visagismo e, assim, todos tiveram uma transformação, assim, impactante. Porque quem tiver a oportunidade de fazer o serviço, faça. Se você acha que não tem como mudar o meu cabelo, não tem como mudar a minha barba, eu não consigo me ver de outra forma, mas tem um desejo de mudar, o visagismo é um serviço para você. E a 95 Barbearia também é pioneira na cidade em relação ao serviço de visagismo. É bom estar com o cabelo um pouquinho maior, né? Pra conseguir fazer o corte ideal, fala assim, quanto mais matéria-prima você der pra gente trabalhar, é melhor. Então, assim, deixa crescer um pouquinho, porque a gente vai conseguir estudar várias possibilidades pro seu rosto. Aproveitando, fala pessoal onde fica a localização, quais as redes sociais, o número para entrar em contato. O nosso Instagram é 95 Barbearia, né? O número 95 Barbearia. O endereço é Rua Cambé 3878. A gente fica de esquina com aquele edifício todo espelhado, o Onyx Tower. Então, assim, chegou no Onyx Tower, você olhou na diagonal, você já vai ver aquela fachada toda preta da 95 e a nossa logo lá. Não tem erro. E você é o nosso convidado. Fechou. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por assistir até aqui. Obrigado, Net7, por estar cedendo o espaço. Obrigado, Gabriel, lá da 95, por estar cedendo aí o seu potencial de entrevista, inspirar pessoas. Gabriel aí, ó, que através de uma revolta se tornou um profissional. Eu falo que nada é por acaso, Deus tem propósito ali de todo mundo. Se aquela revolta foi gerada dentro dele, é porque era para acontecer isso. E hoje pode transbordar na vida de muitas pessoas. E muito obrigado aí ao Globo Digital que está nos assistindo. Vamos acompanhando todos os episódios. Muito obrigado. Valeu! Valeu, galera. Valeu. Até mais.